Temperos de Cinema, série especial Cinema Latino-Americano. Continuando a nossa série, estamos aqui hoje para comentar o filme O Banheiro do Papa. Esse filme é uma delícia, a gente vai ter muita coisa para falar dele. E o Rafael, meu querido amigo que gosta de cinema como eu, está aqui para comentar esse filme. Rafael, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo no estúdio do Temperos. Poxa, prazer é meu estar aqui com você nesse estúdio lindo aqui, falando de um filme muito legal, muito divertido, né? Revi recentemente para fazer aqui o episódio e eu me diverti muito, né? Eu já tinha me divertido muito da primeira vez. A gente vai falar mais, claro. Ele é engraçado, mas ele é trágico também, né? Sim, ele é triste por um lado, né? Eu acho que essa mistura de gêneros também, eu acho que é bem interessante. Como eu sempre digo, Temperos de Cinema é isso. Ele traz dicas de filmes, ou se você não viu, para você ver, ou para você rever, que é sempre gostoso rever um filme que você já viu e gostou. O Banheiro do Papa, ele tem a direção e o roteiro do Henrique Fernandes e do César Charlone. Ele se passa numa cidade da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Essa cidade é uma cidade pequena, uma comunidade simples que vai receber a visita do Papa, e a cidade está toda movimentada, todo mundo preparando souvenir, comida, bebida, bandeirinha, tudo para vender, porque vai ser um acontecimento. E aí, esse personagem resolve fazer um banheiro, porque se vai ter tanta gente para ver o Papa, essas pessoas vão precisar ir ao banheiro, porque vai ter fila na rua. Esse é o pensamento dele. Então, ele vê aí uma oportunidade para ele de ganhar dinheiro, que é construir um banheiro do Papa. Construir um banheiro para o público do Papa, mas não é tão fácil como ele imaginava. Ele vai ter que fazer várias viagens até a fronteira, que tem um risco. A esposa, a filha dele não concordam com a ideia, então ele vai passar muitas situações que tornam o filme, como disse o Rafael, engraçado, mas ao mesmo tempo trágico, né? Rafael, antes da gente falar especificamente desse filme, vamos falar um pouco do cinema uruguaio? Vamos lá, vamos falar. Tem coisas muito legais feitas no Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, né? Nosso vizinho aqui, metade da população está em uma cidade, né? Que é a capital. Mas que tem feito não só filmes puramente produzidos pelo Uruguai, mas se você reparar, até o Banheiro do Papa, inclusive, é um exemplo, que são coproduções, né? Muitas vezes você não banca um filme sozinho. Então você tem produtores do Brasil, que no caso do Banheiro do Papa, do Uruguai e de outros países, ainda que seja ambientado no Uruguai. E os filmes uruguaios, eles têm aparecido mais nos últimos anos, né? Eu acho que dos anos 2000 para cá que a produção uruguaia tem dado as caras, tem aparecido, né? Teve um pequeno fenômeno que a gente pode chamar assim, que foi o Whisky, né? Que é um filme que fez muito sucesso. Eu acho que até hoje o filme uruguaio de maior bilheteria, de maior mais visto no mundo, acho que é o Whisky ainda até hoje. Que é um filme muito legal, uma comédia, uma graça, né? Um filme, uma graça, uma pequena joia, né? Sensível. Mas tiveram outros filmes também, uruguaios ou com coprodução uruguaia, que ganharam espaço, né? A gente teve, por exemplo, acho que tem um que chama Gigante também, que é um filme uruguaio, que fez um Gigante. Mr. Kaplan também acho que é um outro filme que teve distribuição no Brasil, uruguaio. Mas eu acho que nos últimos anos o filme uruguaio que mais apareceu, que mais foi comentado, foi Uma Noite de 12 Anos, né? Sim. Que é a história do Pepe Mujica, com a questão da ditadura uruguaia. Esse é um filme muito forte, muito forte. Ele estreou no Brasil em 2018, se eu não estou enganado, ou 2017, 2018 acho que foi. E fez um circuito bem legal aqui, ficou várias semanas em algumas salas de São Paulo. E é um filme muito forte, pra gente ver que a ditadura não foi só brasileira, não só argentina. Teve uma ditadura muito cruel no Uruguai também, né? Eles sofreram muito lá. Então, o cinema uruguaio, pelo menos o cinema uruguaio que eu conheço, é um cinema uruguaio que apareceu nos últimos anos. Nas últimas décadas, né? O caso do Banheiro do Papa, acho que é de 2007, se eu não estou enganado, né? 2008. Por aí. 2007. 2007, então. Foi um período que o Uruguai começou a aparecer com os filmes aí
muito bons, muito interessantes, né? E esse é um filme que ainda que ambientado no Uruguai, não dá pra não falar do Brasil quando a gente fala desse filme, né? Sim. Porque ele é na fronteira, né? Ele é um filme de fronteira. Tem toda a questão do Brasil, tem algumas locações no Brasil também, foram usadas nesse filme. Enfim, mas eu gosto muito do humor uruguaio, do humor latino, né? Eu acho que os filmes uruguaios, eles têm bastante isso também. Você sabe que esse filme, eu gosto muito dele, eu vejo nele uma coisa que eu valorizo muito nos filmes. É uma história simples, exatamente. E o que encanta é a forma de ser contada. Exatamente. E eu acho até que ele tem referências já teve outros filmes com esse tipo de história, né? Exatamente, Fátima, porque ele é um filme que fala de um tema que o cinema já explorou outras vezes, que é a questão do provincianismo, daquela cidade pequena, daquelas pessoas que não conhecem muito uma realidade fora dali. E um belo momento, elas ficam sabendo que vai acontecer um acontecimento ali, né? Que vai ter um acontecimento na cidade, que é a passagem do Papa, né? No caso do banheiro do Papa. E eu vendo esse filme recentemente, eu comecei a me lembrar de outros filmes, e me veio um filme na cabeça. É um filme muito importante do cinema espanhol, dos anos 50 esse filme, tá? Chama Bem-vindo, Sr. Marshall, o nome do filme. Pouca gente, acho que no Brasil deve ter visto, mas é um filme muito importante no contexto espanhol, porque ele marcou uma retomada do cinema espanhol nos anos 50. Foi dirigido por um cineasta muito importante da Espanha, chamado Luis García Berlanga, que é considerado, né, o pai do novo cinema espanhol. Né? Já, ainda na época do Franco, né? Vamos lembrar que nos anos 50 o Francisco Franco estava no poder ainda, tinha a questão do fascismo, e não era tudo que você conseguia levar para o cinema. Mas, naquele contexto, esse filme aconteceu e foi um sucesso. E por que chama-se Bem-vindo, Sr. Marshall? Porque é também a história de uma cidadezinha pequenininha na Espanha, que um dia fica sabendo que uns militares americanos vão lá. Vai ter uma parada americana militar dentro da cidade, Marshall em referência ao plano Marshall americano, e aí a cidade se transforma, fazem uma festa, né? E quando os americanos chegam ali, eles só passam, né? Se deixam poeira no local, literalmente poeira. Né? E aí o cidadão, e aí as pessoas que estão ali, eles percebem que, poxa, né? Tudo que a gente fez, tudo que a gente imaginou, toda essa grandiosidade que a gente criou na nossa mente, foi por água abaixo, não era nada disso. E esse é o mesmo tema do Banheiro do Papa. Banheiro do Papa, né? O tema central, digamos assim, do filme. Que é a história de pessoas que esperam por um grande acontecimento que não vem. Né? Aí, no caso, envolvendo a religião, né? Católica e tal. Dizendo, poxa, né? A gente vai receber o Papa, virão para o Uruguai milhares de ônibus brasileiros, depois a gente vê que não veio nada, né? Veio pouquíssimas pessoas comparado com o que eles estavam esperando. E é um filme que fala dessa questão de esperanças, né? Eu acho que é um filme que fala sobre pessoas pobres, simples e que se permitem sonhar, né? Elas sonham exatamente. Com um grande acontecimento, com um grande feito, elas sonham com um grande negócio também, né? Elas querem ganhar dinheiro. E isso é muito triste no filme, porque você vê que não é só o personagem principal que prepara o banheiro que se deu mal. Todo mundo se deu mal ali. Porque todo mundo ali viu nessa visita do Papa uma oportunidade. Uma oportunidade para ganhar dinheiro. Então teve um monte de gente que fez barraquinha para vender salgado, lanche, enfim, fizeram bandeirinhas do Papa. E quando acabou, até os personagens se falam, né? Mas já acabou? Eles olham um pro outro, né? Tipo assim, a televisão tá transmitindo ali, né? Vamos lembrar que esse filme é ambientado nos anos 80. Essa história é real, ela aconteceu, né? Nessa pequena cidade que faz fronteira com o Brasil. De novo, um filme de fronteira, né? A gente falou semana passada do Diário das Motocicletas, a gente falou de filme de fronteira. E quando o Papa vem, ele vai embora tão rapidamente quanto chega, né? E aqueles sonhos, todo aquele sonho que eles alimentaram semanas a fio, vai por água abaixo. Então, esse eu acho que são temas muito alinhados entre esse filme espanhol que eu falei e esse filme uruguaio. O personagem principal é um contrabandista, né? Isso é muito engraçado, porque é um cara que tem uma bicicleta. De novo, a questão da representação da bicicleta, do homem pobre que precisa da bicicleta para trabalhar, né? Isso também acho que é muito caro no cinema. E é um cara que todo dia faz essa travessia Brasil-Uruguai, o cara, sei lá, anda 60 quilômetros por dia de bicicleta, é um atleta, né? Que faz essa travessia e que em muitos momentos ele precisa sair da rota da fronteira dos militares, fazer uma rota alternativa com os seus colegas contrabandistas também, para trazer produto do Brasil pro Uruguai,
né, sob encomenda, eles iam pro Brasil, comprava em peso, né, e retornava com o produto. Com o produto. Com o produto. E o protagonista é esse cara sonhador, que sonha em ter uma moto, né, tem uma cena, inclusive, do filme que se passa na cabeça dele, que ele tá dirigindo uma moto, de uma estrada, com o braço aberto, ele todo empolgado, que é interpretado pelo César Troncoso, que é excelente também. E nesse sonho que ele tem essa ideia que eu não sei de onde ele tira. Assim, eu não consigo imaginar uma pessoa ter uma ideia dessa. Tipo, construir um banheiro. Né? É muito engraçado, mas você fala, meu, tanta coisa que você pode vender quando o papo tá ali, o cara pensa num banheiro, né? Tipo, era justamente aquele momento que ele tinha acabado de brigar com a mulher, que ele tava pra fora da casa. E ele começa, ao mesmo tempo que ele tá de frente pro banheiro dele, que ele tem um banheiro ruim no fundo da casa dele. Ele até acha que o fato dele construir esse banheiro vai dar dinheiro para ele construir um banheiro melhor para ele. Exatamente, né? Perfeitamente. E eles já começam até a fantasiar algumas coisas que acho que a mulher quer um chuveiro, se eu não me engano, ela quer comprar um chuveiro. Ele fala, quanto que custa? 2 mil pesos. Ele pensa, ele fala, não, acho que vai dar para comprar o seu chuveiro também. Então assim, eles já estão fazendo planos antes da coisa acontecer, né? E eu acho fantástico como o filme, ele é uma crítica, eu acho que não só à religião em si, mas ele é uma crítica principalmente à mídia, né? À televisão. Ele é uma crítica severa à televisão. Como a televisão alimenta sonhos nas pessoas. Porque aquilo tudo, se você for analisar, a grande culpada daquele auê todo que aconteceu nessa foi a televisão. Que é aquele repórter que é local, que dizia que o Papa ia vir. Isso foi criando um imaginário nas pessoas. Uma coisa grandiosa que não se cumpriu. Né? E, inclusive, no final do filme, vou lembrar que o personagem do Troncoso, desculpa se estou contando algum spoiler, mas não vai mudar nada a experiência de quem for assistir, ele joga uma garrafa na televisão. Lembra aquela cena do bar que ele fica nervoso? Como assim voltar, né? O repórter tá falando na televisão. Como assim voltar para casa? A gente não quer que vocês voltem para cá, que vocês trouxeram um problema. E ele pega a garrafa e joga na televisão e quebra a garrafa na televisão. Então a mídia tem um papel ruim nesse filme. E, curiosamente, a filha dele sonha em ser jornalista. Sim. Né? Essa menina tem um papel muito importante no filme, porque ela humaniza, e se você analisar naquela casa, ela é a mais madura dos três. É a menina, é a criança, ela é mais séria que o pai, de certa forma mais séria que a mãe, e ela sonha em ser radialista, ela fica ouvindo rádio, ela quer ser radialista, ela quer ser jornalista, ela pega as revistas e tal, e ao mesmo tempo a imprensa está causando um problema ali, social naquela cidade. Está alimentando sonhos que não vão acontecer, e a gente vai ver que isso não vai acontecer. Então, assim, é uma história muito triste, ela tem um fundo muito triste. Sim. Ainda que a pegada seja cômica, né? É aquilo que a gente falou, ela é engraçada quando você está assistindo, mas porque ele é um filme muito, eu acho é disso, de você ter sonho, do seu sonho frustrado. Exatamente, você quer frustração, a imagem que representa muito essa frustração, ele correndo com aquele vaso sanitário nas costas, Sim. né? Gente, aquilo é surreal, né? Ele correndo. E eu acho essa cena fantástica, porque essa sequência, né, fantástica, porque quando ele tá com o vaso correndo, a filha tá assistindo televisão e a filha vê ele na televisão. Porque a televisão tá transmitindo ali o movimento das pessoas. E é como se ela visse a verdade através da TV. A TV que até então mentiu tanto pra eles, em algum momento ela entregou a verdade. E a menina capta. E ela gosta mais do pai dela depois daquilo. Porque ela fala, pô, meu pai tá se esforçando. Meu pai tá se sacrificando pra tentar trazer dinheiro pra minha casa. Né? Dar uma vida melhor pra gente. E ele vem com o vaso sanitário, depois ele volta e começa a abordar as pessoas, né? Você não quer usar o banheiro? Você não quer usar o banheiro? Você não quer... E obviamente que as pessoas não vão usar o banheiro. Aquela parte, ela é triste, né? Eu acho ela triste. Assim. Você vê que é um homem desesperado pra salvar a sua família. É um homem que sonhou e que tá vendo aquilo tudo despencar. Mas que ainda assim não se entrega no final. Né? Exatamente. É muito triste, é muito triste. Esse filme me emocionou muito. Ele é muito forte. E tem uma questão também que eu acho que é interessante a gente falar, né? Desculpa se eu for dar de novo um spoiler aqui, mas ele, ainda que tenha toda essa questão triste, ele termina pra cima. Ele dá uma esperança no final. Sim. Ele dá uma esperança. Inclusive uma esperança entre a união do pai e filha. Né? Não fica aberto se a menina vai ser jornalista ou não, tal, mas ele dá uma esperança. Que aquele cara não desistiu, não. Ele vai continuar. Né? Não,
eu acho que essa questão do spoiler não tem, porque assim, esse é um filme que já tem um tempo e que quem não assistiu vai ter motivos agora para assistir. E não vai atrapalhar a experiência. É sempre que eu falo, não vai atrapalhar a experiência, né? E quem já assistiu vai lembrar, que nem você falando, me lembrou coisas, daquela coisa, dá vontade de se assistir de novo. Exatamente. Né? Mas é muito interessante esse filme, é muito interessante. A questão do cara que explora também, né? Porque a fronteira tem essa representação interessante, né? Porque os militares, eles não aparecem exatamente como corruptos ali, mas tem um cara que é meio que um miliciano ali, que fica circulando a fronteira e cobrando dos caras, pega o uísque, leva, não deixa passar, um cara armado. E em um dado momento, o personagem principal começa a trabalhar pra esse cara. Ele se vende. E isso em um filme que fala de religião eu acho interessante, porque quando a filha descobre que ele tá se vendendo pra esse cara, a filha joga na cara dele. Você tá se vendendo pra esse cara. E aí ele se sente no papel de Judas ali. É Judas que traiu todo mundo, né? Porque ele não podia ter se vendido pra aquele cara. Aquele cara explorava, inclusive, a classe dele, né? Inclusive os trabalhadores como ele eram explorados por aquele cara. Então ele assume o papel de Judas na história. Né? E aquilo é muito forte. É muito forte. É um filme muito interessante. Tem muito significado. Muito significado. Tem muito significado. Né? O cara com a bicicleta é muito maluco, né? Tudo aquilo. Por falar em significado, assim, para terminar, filmes como esse, já que a gente tá falando do Uruguai, vou só falar dele, mas pegando um filme como o Uísque, como esse, que são histórias simples, coisas simples, que tipo de tempero você acha que esses filmes trazem para o cinema? Eu acho que o tempero desse filme é a família. Eu acho que é a família, porque a família resiste até o fim. Né? Eu poderia falar aqui que é a sociedade provinciana, que é não, mas eu acho que a família, porque entre altos e baixos, entre a questão do alcoolismo, o pai que volta bêbado para casa, da filha que briga com o pai, da mãe que briga com o pai, do pai que quer pegar o dinheiro que estava guardado para a filha, a família não se desune até o fim. A família fica junto até o fim. Né? É incrível isso. E o filme termina com o pai não trabalhar. Né? Da mesma forma que ele começou. Eu acho que o grande tempero é a família. É a família. É a união familiar. Realmente. Muito, muito interessante isso. Bom, vamos ver o que a Viva Cozinha está trazendo de tempero gastronômico para nós. Rafael, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Imagina. E até a próxima semana com o último, né? O último episódio da nossa série. Já vai acabar, irmão. Então tá bom. Prazer é meu, gente. Um grande abraço para vocês. Bom, agora nós vamos para mais uma receita latina que a Viva Cozinha separou para nós. O filme que a gente está comentando hoje é O Banheiro do Papa, que é um filme uruguaio. Então vamos ver o que as meninas trouxeram para gente. Olá, Reca, Ayla, sejam bem-vindas novamente. Obrigada, Fátima. O que vocês escolheram para o Banheiro do Papa? Carne, né? Uruguai, não dá para fugir. Não tinha como ser diferente. Vamos de bombom de alcatra com crosta de ervas. Nossa, que delícia, gente do céu. Então não esqueça, a receita completa está no blog do Temperos. Agora vamos ouvir o passo a passo dessa receita. Vamos lá então, A minha ou a delas? A receita completa está no blog do Temperos, então não precisa anotar nada. Agora vamos ouvir o passo a passo. Bom, para a gente começar essa receita, a gente precisa de 400 gramas de alcatra cortado em bifes altos, de aproximadamente ali uns 4 centímetros, tá? Eu vou precisar de meia xícara de farinha panko. Acho que eu já comentei aqui para vocês o que é farinha panko, mas eu vou dar uma rápida explicada. Farinha panko é uma farinha de empanamento japonesa. Ela é feita com um pão que chama miga, e diferente da nossa farinha de rosca aqui tradicional brasileira, que a gente dá uma tostada no pão e depois bate ele, o pão miga ele é desidratado e depois ele é ralado, então ele é uns flocos maiores assim, e ele deixa a fritura bem sequinha. E confere uma crocância diferente também, exatamente, né? Muito bom. É muito legal para fazer farofas também com essa farinha panko, tá? Então a gente vai usar aí mais ou menos meia xícara de farinha panko, meia colher de sopa de ervas frescas, aí vai o que você tiver na sua casa. Aqui eu vou sugerir para vocês o tomilho e o alecrim, eu acho que é uma combinação deliciosa. Pica bem picadinho esses dois temperos. Aí eu vou usar 2 colheres de sopa de parmesão ralado fino, beleza? 2 colheres de sopa de manteiga e meia colher de sopa de sal
pimenta do reino e um pouquinho de óleo. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse óleo. Bom, o primeiro passo dessa receita é a gente pré-aquecer o forno. Toda vez que a gente vai fazer uma receita que tem forno, já começa ligando o forno. Isso eu já aprendi aqui. Bom, aí a gente vai temperar os bombons de alcatra com sal e pimenta do reino. E eu vou deixar ali na minha tábua. Enquanto isso, numa frigideira, eu vou aquecer a manteiga com aquele fiozinho de óleo. Isso vai aumentar o ponto de fusão da manteiga. Não vai queimar a manteiga, esse óleo ajuda a aumentar esse ponto de fusão. Vou deixar a frigideira bem quente e eu vou colocar os bifes um a um, tá? Não posso colocar todos os bifes de uma vez, porque senão eu vou gelar a minha frigideira. E aí vai ser aquele bife com água. E não é isso que a gente quer aquela crosta tostadinha. Então coloca um, espera um pouquinho, coloca outro, espera um pouquinho. Dá pra fritar todos os bifes de uma vez. Essa semana eu fiz essa receita e eu fritei 8 bifes de uma vez. Nessa técnica, colocando um de cada vez. Mas você não tira quando você coloca o outro. Não, você vai colocando. Porque às vezes as pessoas falam, eu coloquei todos os bifes na frigideira e juntou aquele monte de água. Você não pode colocar tudo de uma vez, senão você baixa muito a temperatura e solta a água. Não, e é importante também que a frigideira esteja bem quente Bem quando você quente, for colocar a carne. Exatamente. E, vou te atrapalhar um minuto. Nessa pode. dica da manteiga com óleo, que serve para qualquer receita, você também pode colocar o azeite, ele tem o mesmo Ponto de fusão. o mesmo efeito ali. Isso. Bom, aí você vai selar bem essa carne. Eu já falei várias vezes aqui, vou falar de novo. Quando a gente tá fritando uma carne, a gente não fica mexendo nela. Deixa fazer a crosta. Quando sobe aquele suco da carne em cima, que parece um sanguinho, aí sim você vira. Com uma pinça, nunca com um garfo. Porque senão você também perde a suculência da carne, ok? Bom, enquanto essa carne tá ali fritando, você vai misturar os outros ingredientes, que é a farinha panko, as ervas e o parmesão. Quando essa carne sair, fritou dos dois lados, você vai acomodar numa assadeira e colocar essa crosta em cima. Leva pro forno. Como esse bife é bem alto, ele vai chegar no ponto lá no forno e ele vai dar uma tostada nessa crostinha. Então, vai deixar ela crocante em cima. Você vai deixar mais ou menos uns 10 minutinhos ali no forno, tá? Se gostar de uma carne bem passada, eu sugiro que compre um bife mais baixo, porque esse bife é muito alto. Se você deixar muito tempo no forno, ele vai ressecar. E é isso, tá pronto sua carne. Dá pra comer ela com a crosta, sem a crosta. Dá pra usar o molhinho chimichurri aí, que a gente já ensinou em outro episódio, né? Dá pra brincar aí com essa carne. Nossa, que delícia que deve ficar essa carne. É muito gostosa. É muito fácil de fazer também. É fácil de né? fazer também. É isso que é gostoso, né? Quando a gente ouve elas falando, a gente percebe como é fácil de fazer essas receitas. Mas eu acho que o mais gostoso é isso, né? Quando você complica muito a receita, você não faz. Nós, os simples mortais, que não somos da Viva Cozinha, vamos conseguir fazer. Mas você sabe que o grande papel da Viva Cozinha é descomplicar o dia a dia na cozinha, né? É descomplicar as receitas e mostrar como são fáceis. É o que a gente gosta de fazer, inclusive. Exatamente. Então, até a próxima semana, meninas. Obrigada mais uma vez por essa receita deliciosa. Muito obrigada.